braço não pode sair lá. Até botei pra dentro. Agora tô traumatizado, nem encosto aqui mais. Ó, traumatizei. O cara tava reclamando que a mão saía. Não, tô na casinha, ó. Jaulinha. Praticamente um canil. Mas aí agora é o seguinte, Dani, o que é mais fácil pra gente? Como é pra gente estar indo para os Estados Unidos? É melhor a gente estar fazendo inglês lá nos Estados Unidos? É melhor a gente estar se preparando aqui? Quanto tempo dura essa estrutura toda para que eu vá para os Estados Unidos? É mais fácil que eu vá para os Estados Unidos sabendo inglês? É mais fácil eu ir para lá e tentar estudar o inglês lá, tá convivendo? Como é que isso funciona? Quanto tempo dura esse meu processo? Tá falando de intercâmbio. De intercâmbio. Tá. Eu não recomendo, que muitas pessoas fazem, na minha opinião, erroneamente, e de outras pessoas também, eu não recomendo que você vá para os Estados Unidos ou qualquer outro país de língua inglesa, né? Estamos pegando os Estados Unidos só como exemplo, né? Isso. Porque tem gente que está indo para a Europa e tal, e acha que o nosso programa está focado em Estados Unidos. A gente está pegando só como exemplo. Eu não recomendo que a pessoa vá aprender um idioma do zero, do básico, que a gente chama de threshold, que é o basicão, arroz com feijão, vá aprender no exterior. Os resultados, geralmente, são bem ruins. Quando eu estive conversando com meu filho, e na época que você indicou para fazer o intercâmbio, como é que isso ia funcionar da estrutura toda, um dos pontos diferenciais foi esse, né? Sentar, aprender o idioma. Ele foi numa empresa aqui na nossa cidade, essa empresa fez uma seleção bacana e ele passou bem top nessa seleção, ou seja, o inglês dele estava realmente classificado para ir para lá, para passar um ano estudando nos Estados Unidos, e isso foi muito legal para mim. Então foi um aprendizado muito bom. E aí a gente começa a ver que junta essa questão do saber falar inglês com a cultura lá no local. E isso eu achei legal. Quando eu me deparei com essa estrutura da cultura e a língua, eu comecei a notar justamente isso, de que é fundamental que eu saiba pelo menos um inicial. Agora, no caso do meu filho, ele passou um ano morando lá. Mas, um exemplo, é jovem, ele foi fazer o high school, uma outra história. Mas no caso da gente, pessoas acima de 40 anos, 30, pessoas que já estão formadas, querem ir para os Estados Unidos, como é que isso fica? Quanto tempo é interessante ir lá para estudar? Bom, isso vai variar demais, é uma gama tremenda que a gente tem. Primeiro tem que ver a disponibilidade da pessoa. As pessoas trabalham, né, tem um mês de férias geralmente. Então eu acho difícil que um adulto, a menos que vá fazer um ano sabático, tem gente que faz, sim, né? Mas aí é para poucos. Agora, no teu caso, geralmente as pessoas têm um mês de férias. Então vai ter que fazer um intercâmbio de um mês, vai ter que se adaptar à sua realidade, né? Às vezes o cara consegue negociar, sei lá, 2 meses, pega um mês de uma licença, alguma coisa assim. Então, para pessoas já inseridas no mercado de trabalho, 30 anos, 40 anos, eu acho muito complicado, mais que 60 dias. Né, por razões meio óbvias. Aí a gente vai ter que ver o seguinte: não é recomendado sair do Brasil cru, porque você vai ter um nível de frustração altíssimo na sua chegada, você vai chegar mais por fora que bunda de índio, super perdido, até você começar a se ambientar, começar a cumprimentar as pessoas, pegar um ônibus para ir para a escola, se virar nas coisas mínimas, vai dar uma frustração tão tremenda, você já vai começar o intercâmbio com ódio. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero voltar para casa. É desesperador. Não, se coloca no lugar da pessoa. É desesperador. A minha primeira experiência foi assim. Eu fui para os Estados Unidos sem saber nada. É horrível. E se você estiver sozinho, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, que não é para fazer intercâmbio com outra pessoa, mas daqui a pouquinho a gente vai falar isso, né? Então, pelo menos um intermediário você tem que ter, que é para colher frutos bons desse seu intercâmbio. Não adianta também fazer um basicão, sabe? E se matricula numa escola de inglês, geralmente aqui no Brasil, geralmente são 4 básicos, 4 intermediários e 4 avançados. Então, 80% das escolas tem esse esqueminha. São 12 módulos, geralmente. Não adianta fazer os 4 primeiros básicos, também sair do Brasil com inglês básico. Para fazer um intercâmbio de 1 mês, de 2 meses, cara, você não vai evoluir muito, você vai gastar uma grana e vai voltar praticamente do jeito que você foi. Então, pega essa grana que você já que está sobrando, faz um baita de um curso intensivo numa escola boa no Brasil. Contrata um personal. Contrata um coach. Business coach. Contrata um coach. Ou seja, para fazer o trabalho. Entendeu? Aí o que você quiser. Numa escola, com um coach que vai fazer uma coisa mais personalizada para você.
Também depende das necessidades das pessoas, né? E assim, não sai do Brasil com menos que um intermediário, porque não sai fazer turismo. E a gente vê que em grande parte dos intercâmbios, eles são usados como desculpa para tirar umas fériasinhas, vou aproveitar, vou fazer um intercâmbio. Aí vai, com filho, com esposa, fica falando português o tempo todo, vai chegar na sala de aula, vai ter 3, 4 brasileiros, aí chega no final de semana, tem aquelas viagenzinhas culturais, aquelas excursõezinhas que as escolas fazem, vai no zoológico com os amiguinhos brasileiros que fez no bar à noite, sabe essas coisas? E só fica falando português. Volta pro Brasil, fiz intercâmbio, volta do mesmo jeito que foi. É uma desgraça. Não, Não faça. E o pior é que, assim, mesmo quem sabe, assim, estudou aqui, mas quando chega lá, dá uma travada. No início, é assim com todo mundo, mesmo com quem é fluente. É incrível isso. Dá uma É travada. o choque inicial, faz parte. A nossa chegada fora, eu, por não saber inglês, a minha esposa sabia, meu filho já estava morando lá, e minha preocupação foi que a gente ia chegar numa cidade, pegar um voo para outra cidade, e nessa cidade alugar um carro para ir até a casa onde meu filho estava. Olha a novela que a gente ia fazer do processo todo. E aí a gente começou a ver, eu digo, não, Anne, tu sabes o inglês, minha esposa, ela já tinha uma noção, e digo, pelo menos a gente não se perde. Mas quando chegou nos Estados Unidos, ela deu uma travada. A pessoa falava com ela e ela simplesmente dizia que não estava entendendo. E ela tinha pelo menos pelo menos um basicão, sabe? Eu não tinha absolutamente nada. Cara, mas a gente foi se virando e é muito mais difícil. Agora imagina você sozinho, sem tua esposa, sem ninguém, indo visitar teu filho. Você não sai do aeroporto, cara. Aí você vai, achou, deu um papelzinho, motorista, beleza, achou tua família, tá lá hospedado, bonitinho. Você vai ter que cumprimentar o pai, a mãe da família, enfim. Você vai ter que, eles vão te chamar pro café da manhã, você não vai entender que estão te chamando pro café da manhã. O cara vai te mostrar onde tá o papel higiênico. Você vai ficar 5 dias sem limpar a bunda? Não vai. Não vai. É desesperador. Se coloca no lugar de uma pessoa que faz isso. Tem que ser muito macho para fazer isso. Não, e eu vou te dizer, e é verdade. Porque toda vez que você, pelo menos eu, que chegava em algum lugar, aí toma refrigerante, toma um suco, daqui a pouco tu quer ir no banheiro. E aí, Pergunta. Cara, pergunta. Não, é dose. Gente, não saiam do Brasil para aprender inglês. Tem que sair do Brasil para aprimorar o seu inglês. É um investimento consciente. E outra, eu falei agora certo. Obrigado que a palavra veio. A palavra é investimento. Intercâmbio não é passeio. Você quer fazer um passeio, você vai numa agência de viagem, você compra um pacote, vai fazer um cruzeiro com a tua família, enfim, dane-se. Intercâmbio é coisa séria, é estudo, é foco, é disciplina. Não é diversão. Tá. E aí eu tenho que estar me programando, dependendo da disponibilidade, da estrutura, local. E aí, Dani, como é que eu posso saber escolher melhor para onde eu quero ir? Como é que é isso? É uma escolha? Todo mundo já percebeu que você tem uma predileção pelos Estados Unidos. Você fala bastante em Estados Unidos. Então, falou em exterior, falou em inglês para você, Estados Unidos. Tá. Acabou. Já tá óbvio. Já tá claro que você tem que ir para onde se for fazer um intercâmbio. É pessoal isso. É pessoal. Então, sei lá, é uma família que vai sempre para os Estados Unidos, que é o caso aqui. Porra, você tem que fazer um intercâmbio, então, num lugar que vocês gostem nos Estados Unidos, tá? Aí você vai ter que ver se você é uma pessoa mais rural, se você é uma pessoa mais urbana, se você é uma pessoa extremamente disciplinada, você está indo focado só para estudar mesmo, assim, mergulhar, fazer um intensivão, 1 mês, para voltar com o teu inglês super fortalecido, fortificado. Então você não vai para Nova York. Então você não vai para Los Angeles. Você não vai para Miami. Você não vai para lugares que te deem atrativos maravilhosos de passeio, de diversão, de gastronomia. Você está indo para estudar. Você tem que focar. Você quer naquele ambiente familiar ou da faculdade, enfim, da escola, no dormitório. Você quer interagir com outras pessoas em inglês, blá, 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 encontrar o mínimo de brasileiros possível, né, que também é fundamental. Na hora que você vai escolher o seu destino, tem que ficar esperto nisso. Né? Você não pode ir para um lugar, tem uma brasileirada dizendo assim, eu vou fazer intercâmbio em Miami. Eu começo a dar risada, né? Você vai fazer intercâmbio em Miami?
Aí ele falou, não, para, você tá zoando comigo. Porque tem o portunhol, né? Não, tem tudo. Aí pronto. Tem tudo, menos inglês. Menos Ninguém inglês. vai fazer um intercâmbio em Miami, Jesus Cristo. E Para! é certo. E tá cheio de escola bacana em Miami. Tem escolas muito legais mesmo, de inglês, blá, blá, blá. Pro povo que mora lá, pro taxista cubano que tá aprendendo. Não é pra gente. Sair, viajar 10 mil quilômetros para estudar inglês em Miami. Se liga, né? Então você tem que ver isso. Tem escolas... É que o brasileiro tem esse polo, né? Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Cara, sai da mesmice. A ilha de Malta, no Mediterrâneo, ex-colônia britânica, independente, em 1964, tem as melhores escolas de inglês da Europa. São sensacionais. Tem pacotes maravilhosos. Sabe, criminalidade zero, um paizinho desse tamanho, modelo, uma graça. Pouco brasileiro vai. 1, 2 mil dólares mais caro do que o intercâmbio nos Estados Unidos. Já que você vai pagar um pouquinho a mais na passagem. Você vai ter uma conexão em Lisboa, vai ter uma conexão em Londres, só isso. E ninguém vai para Malta, que é super legal. Escócia. Ah, mas o sotaque deles é muito pesado na Escócia. Criatura, você não fala inglês nenhum, você está preocupado com que sotaque? Não é muita arrogância? A pessoa não fala hello e está preocupada que o outro vai falar hello. Dentro. Sabe? Assim, eu ouço umas coisas de vez em quando, não porque eu quero, mas eu quero ir para os Estados Unidos por causa do sotaque. Mas, filho, que sotaque? Você nem falar, fala. Vai demorar 3 anos para você ter sotaque, criatura. Jumento. Né? Então tem umas ideias assim, tem umas ideias estranhas que eu queria entender às vezes como é que funciona a cabecinha da pessoa, sabe? E outra, a gente vai falar inglês global. A gente vai ter um programa sobre inglês americano, inglês britânico e todos os mitos que isso envolve, sabe? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente fala inglês globalizado, é inglês de brasileiro. Ele tende um pouquinho para o americano, tende um pouquinho para o britânico, vai depender do falante, mas brasileiro fala inglês de brasileiro. Vai ter que ver isso. Por exemplo, aqui a gente está no Maranhão. Você é paraense. Tá acostumado com neve? Não. Porra, não recomendo que você vá fazer um inglês em Aspen. Vai sofrer. Então você já está longe da tua casa, está comendo comida diferente, está passando um perrengue desgraçado com a língua, ainda vai pegar frio? Vai sofrer? A gente sabe que o maranhense, o paraense, enfim, o povo amazônico, sofre pra cacete. Se cai para 23 graus, o cara já está com pullover, cachecol. Sabe? É triste isso. Então, pô, vai para um lugarzinho que seja um pouquinho mais clima temperado. Tenta Austrália, Nova Zelândia. Uma coisinha que seja um pouquinho mais próxima à tua realidade aqui, para você estar com uma camiseta e não se sentir... seria mais um incômodo. Pronto, obrigado. Mais um empecilhozinho, mais uma coisa para te deixar desconfortável e querer voltar para casa, não se concentrar nos estudos. Sabe, o nordestino e o nortista, eles sofrem muito com frio. Você tem que pensar nisso, cara. Okay. Para um paulista já é diferente. Maio a gente está trincando, junho está trincando. Então, para um paulista fazer intercâmbio em Londres, é mais tranquilo. Cara, para um paraibano, para um pernambucano, o bichinho sofre, meu. É sério, isso não tem brincadeira nenhuma no que eu estou falando. Tem que pensar nisso. São essas junções de fatores, né, Dani? Ou seja, você precisa juntar vários fatores, entender e ver a hora que para você vai ser muito bom, como você vai estar se encaixando nesse processo. E aí escolher para onde você vai fazer, que eu vou para os Estados Unidos. Como sempre. Sério? Não, Ok. Tchau, gente. Até o próximo. See you next week.